Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula de história, nós vamos estudar sobre as independências na Ásia. Como vimos da mesma forma também no última aula, independência na África. Mas é importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Também quero pedir a vocês que, por favor, coloquem a data da nossa aula, tá certo? Então vamos lá, vamos acompanhar. Na Ásia também ocorreram movimentos pela independência ao longo do século XX. Assim como ocorreu na África, Estados Unidos e União Soviética influenciaram nesse momento, apoiando líderes e fornecendo ajuda financeira e militar. Em alguns momentos, esses países chegaram até a interferir diretamente na região, como foi o caso da Guerra do Vietnã. Com isso, as duas potências buscaram ampliar as suas áreas de influência pelo mundo. Ou seja, no movimento de independência que houve na Ásia, foram movimentos que surgem, mas que alcançam outros países. Naquele momento, Estados Unidos e União Soviética estavam em busca de território para transformar em área de influência. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialismo. Tá certo? Vamos lá. Independência na África, e esse mapa, observe no mapa a seguir quando ocorreram as independências na Ásia. E aqui cada um desses locais estão as datas, tá certo? Dos movimentos de independência. A seguir vamos conhecer como ocorreu os processos de independência na região da Ásia. A aspiração à independência transbordou os círculos nacionalistas para se tornar um fenômeno de massa. Ou seja, na Ásia houve vamos dizer assim, uma onda de movimento em prol da independência que alcançou vários países daquele continente. Independência da Índia. Os ingleses, eles exerciam controle sobre a região indiana desde os meados do século XIX. Os movimentos de resistência, como estudamos no capítulo 3, sempre desafiaram o domínio colonial, buscando aumentar a autonomia local, como foi o caso da revolta dos Siapos. Entre o final do século XIX e início do século XX, dois grupos se organizaram e lideraram as lutas contra a dominação inglesa na Índia. Veja quais foram esses grupos. O Partido do Congresso, grupo apoiado pelas camadas médias da sociedade indiana, como os professores, intelectuais e advogados e jornalistas, e o posicionamento desse grupo seguiu os princípios de Mahatma Gandhi. E a Liga Muçulmana, grupo liderado pelo Muhammad Ali, formado por seguidores do islamismo que almejava a independência e a separação entre muçulmanos e hindus em dois países. As ideias de Gandhi eram baseadas na resistência pacífica por meio da desobediência civil. E o que foi essa desobediência civil? Foi o boicote a certos comandos do governo, boicotava também o uso e a compra de mercadorias, produtos dos ingleses. As universidades e tribunais, eles sempre estavam lá em uma forma de resistência, boicotando aquilo que vinha de fora e não do seu próprio país. A Coreia do Norte e Coreia do Sul, no final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses tiveram de abrir mão dos seus domínios entre as regiões da Ásia. Esses territórios estavam na Península da Coreia e os japoneses ocupavam desde 1910, época do desenvolvimento de políticas imperialistas. Com a saída dos japoneses, a Coreia foi dividida no norte, foi criada a República Popular Democrática da Coreia e no sul a República da Coreia. Naquela época, a divisão bipolar mundial, originária das rivalidades da Guerra Fria, tornou-se bastante evidente com os Estados Unidos e a União Soviética mobilizando recursos e apoio político em diversas partes do mundo para ampliar suas áreas de influência. Então, você vai perceber, gente, que esses locais, esses países, eles têm a sua forma de movimento em prol da independência. Mas esses países também eles já tinham as dificuldades e os problemas internos que ali existiam, mesmo naquele momento em que eles lutavam pela a independência, tá certo? Vamos avançar. Os conflitos no Vietnã.
A região da Indochina, localizada no Sudeste Asiático, era dominada pelos franceses desde o final do século XIX. A luta pela independência na região foi liderada pelo Ho Chi Minh, revolucionário adepto dos ideais socialistas. Com a formação do Partido Comunista na Indochina em 1930 e da Liga Revolucionária pela Independência em 1941, teve início a luta organizada pela autonomia vietnamita. Após algumas tentativas de negociação e cerca de 9 anos de conflito armado com as forças francesas, em 1954 os franceses foram derrotados e se retiraram da região. No mesmo ano, na Conferência de Genebra, parte da Indochina foi dividida em Vietnã do Norte, de governo comunista, e Vietnã do Sul, que por influência dos Estados Unidos adotou o regime capitalista. A divisão do Vietnã, entretanto, não foi aceita por grande parte da população. Essa situação deu início a um movimento pela unificação, liderado principalmente pelos Vietcongs, revolucionários comunistas do Vietnã do Norte. Naquela época, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos sentiram-se ameaçados por uma possível expansão do comunismo na Indochina. Desse modo, apoiaram o comunismo na Indochina. Apoiar as forças do Vietnã, as forças do Vietnã do Sul, a fim de impedir a ação dos Vietcongs em um conflito armado que ficou conhecido como Guerra do Vietnã no início da década de 60. Os Estados Unidos enviaram armamento e cerca de 500 mil soldados para lutar contra o Vietnã do Norte. Em 1975, após 10 anos de guerra, o Vietcong venceram e o país foi unificado sob o nome de República Socialista do Vietnã. A situação dos vietnamitas, porém, no final da guerra era arrasadora. Milhares de pessoas foram mortas e muitas cidades destruídas. Além disso, o uso de armas químicas por parte dos Estados Unidos devastou muitas áreas rurais do país. E aqui vamos para a nossa correção de atividades, tá certo? Qual foi a importância de Gandhi para a independência da Índia? Gandhi desempenhou um papel de liderança no movimento pela independência, incentivando as pessoas a praticarem ações de ativismo pacífico e de desobediência civil como no modo de resistir à dominação inglesa, certo? Então vamos lá, vamos para a segunda questão. Explique como funcionava a tática usada pelos indianos denominada desobediência civil. Essa tática era constituída basicamente por boicotes aos produtos ingleses e às instituições do governo, para tentar tornar mais difícil o domínio dos ingleses e diminuir seus lucros na ocupação da Índia. 3. Como foi a intervenção dos Estados Unidos nos conflitos no Vietnã? Como isso se relaciona ao contexto da Guerra Fria? A luta pela independência na região da Indochina foi liderada por Ho Chi Minh, membro do Partido Comunista da Indochina, que a partir de 1930 lutou pela autonomia vietnamita. Após anos de conflito armado contra os franceses em 1954, a independência foi conquistada e o país dividido em norte e sul. Os Estados Unidos intervieram para tentar evitar o avanço do socialismo na região, no contexto da Guerra Fria, em que disputava a hegemonia mundial com a União Soviética. Quarta questão. Leia a manchete. Líder norte-coreano cruza a fronteira com Coreia do Sul pela primeira vez em 75 anos. Agora responda. Como essa situação de hostilidade se originou? Escreva um breve parágrafo sobre os conflitos na Península Coreana. As Coreias se dividiram após a saída dos japoneses da região. Uma parte da Península Coreana passou a ser dominada por um governo capitalista, apoiado pelos Estados Unidos, e a outra parte por um governo socialista, com o apoio da União Soviética. Conflitos armados marcaram a região, porém, mesmo após o fim da guerra, as hostilidades foram mantidas entre os países. Globalização e mundo atual. É importante a gente fazer uma leitura desse texto, tá certo? Mas esse capítulo não vai estar na íntegra lá no nosso roteiro de conteúdo para a nossa 8ª avaliação, tá certo? O fim da Guerra Fria.
Como você viu no capítulo 8, a Guerra Fria foi um conflito entre duas potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. E esse conflito a gente pode dizer que foi um conflito ideológico. Não houve um confronto armado entre esses dois países, mas houve sim a busca de áreas de influência dessas teorias, por assim dizer. Esse conflito teve início em 1947 com a chamada Doutrina Truman, que afirmava que os Estados Unidos iriam defender o mundo capitalista contra a ameaça socialista. O fim da Guerra Fria foi acelerado por acontecimentos como a queda do Muro de Berlim, e aí eu já convido você a sublinhar, por favor, em 1989 e a reunificação da Alemanha em 1990. Porém, o acontecimento que de fato determinou o término do conflito foi a dissolução da União Soviética em dezembro de 1991. Isso representou a vitória dos Estados Unidos e do sistema capitalista e pôs fim ao conflito bipolar no mundo. Mundo multipolar. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência capitalista e militar do mundo. Entretanto, nas últimas décadas, o país foi perdendo sua influência mundial em razão do surgimento de outros blocos que começaram a disputar o poder político e econômico do planeta. E aí nós vimos que nós tínhamos um mundo bipolar, onde havia duas potências, sendo rotulada de potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética, e com o fim da Guerra Fria, esse mundo bipolar se transforma em um mundo multipolar. Não só os Estados Unidos estão buscando vamos dizer assim, se colocar como primeiro, mas outros países estão também buscando esses rótulos de superpotência, de primeira potência, tá certo? No final do século XX surgiram três polos de poder: o dos Estados Unidos, o europeu, formado pelos países da União Europeia, e o bloco oriental, composto pelos países da Ásia e da Oceania e liderado pelo Japão. No século XXI, outro polo surge, comandado pela China e por países emergentes como Rússia, Brasil, Índia e a África do Sul. O que é globalização? Vamos assim dizer, vamos buscar um conceito para a globalização. Ela pode ser definida como um aumento da integração e da dependência econômica entre os países, graças à expansão de empresas e de comércio de mercadoria, capitais e aplicações financeiras, acelerados pelo avanço das tecnologias de informática e de comunicação, para além das suas fronteiras geográficas e, consequentemente, diminuir as distâncias entre os povos. Globalização, os prós e os contras. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos da globalização? A globalização é um processo contraditório. Nas últimas décadas, ela recebeu elogios e críticas. Para alguns, a globalização contribuiu para difundir valores como a democracia e a liberdade de expressão, assim como teria favorecido a troca de conhecimento entre os países em áreas como medicina, agricultura, ecologia, combate a crimes internacionais. E com relação a seus aspectos negativos, a globalização trouxe enriquecimento material e social para a maioria dos países. Ao contrário, ela acentuou a desigualdade entre as nações ricas e pobres. Houve sim pontos positivos e há sim pontos negativos. Ela não trouxe uma riqueza de conhecimento e, vamos dizer, interação entre os povos, mas ela também acentuou ainda mais a desigualdade social entre os países pobres e os países ricos. Um dos principais problemas da globalização é o fato de que países tecnologicamente mais avançados e com maior poder econômico, como os Estados Unidos, têm vantagens competitivas que lhe permitem obter maior influência e lucros globais do que países menores e menos influentes, como é o caso em geral dos países africanos, asiáticos e latino-americanos. Mudanças nas relações políticas. Com a globalização, essa mudança ela foi sendo, vamos dizer assim, desenvolvida e avançando cada vez mais essas mudanças. Com a globalização, o predomínio do regime capitalista e a aceleração tecnológica do fluxo das informações, houve uma profunda transformação nas relações políticas mundiais.
A globalização econômica gerou interdependência política, isto é, uma eleição em um determinado país passou a repercutir em outros. Por exemplo, a eleição de um presidente ou de um primeiro-ministro conservador ou progressista nos países dominantes, como os Estados Unidos, Alemanha ou Japão, é capaz de influenciar a economia e as políticas sociais da Europa, da América Latina e da Ásia como um todo. Além disso, a globalização produziu algumas contradições, uma vez que, ao difundir o padrão político mundial da economia capitalista, teria permitido o surgimento de economias fortes, sob o controle de estados, como regimes políticos autoritários, como é o caso da China. Isso levantou a questão preocupante formulada há bastante tempo, a de que o capitalismo não precisa da democracia e da liberdade dos cidadãos para se desenvolver. América Latina e globalização. Diante da globalização, como a América Latina ela reagiu, como foi que ela passou a viver a sua história. A América Latina sempre conviveu com alguns tipos de mundialização. Do século XVI ao século XIX, ela foi fornecedora de recursos minerais, agrícolas, pecuários, enriquecendo países europeus. Do século XIX a meados do século XX, a região passou por um processo de industrialização, tornando-se exportadora de produtos, mas em contrapartida aumentou a sua dívida externa. Ou seja, para alcançar esse nível de desenvolvimento e se tornando nações industrializadas, elas precisaram tomar dinheiro emprestado, e isso fez com que a dívida externa crescesse cada vez mais. Nas últimas décadas, a globalização e a influência dos Estados Unidos passaram a ser muito questionada pelos governos latino-americanos. O México, um dos países mais dependentes economicamente dos Estados Unidos, por exemplo, vem se aproximando cada vez mais da União Europeia, bloco econômico liderado pelos países da Europa. A União Europeia anunciou a atualização de seu acordo de livre comércio com o México, após 2 anos de negociação. Segundo Bruxelas, pelo novo acordo, praticamente todo o comércio de mercadoria com o México será agora livre de tarifas, incluindo o setor agrícola. Para os mexicanos, a ampliação das condições preferenciais de trocas como bloco europeu é essencial para reduzir sua dependência em relação aos Estados Unidos. Povos indígenas na América Latina. Como está a situação dos povos indígenas diante da globalização? Os indígenas ou ameríndios representam atualmente 8,3% da população da América Latina. De acordo com os estudos do Banco Mundial realizados em 2017, mais de 80% desses povos vivem em situação de pobreza extrema. Mesmo com a ampliação do acesso à educação e ao treinamento profissional nos últimos anos, os indígenas latino-americanos encontraram diversos tipos de dificuldades em melhorar seus padrões de vida. Essa situação ocorre em razão da exclusão histórica vivida por eles, dificultadas ainda mais pelo descumprimento das leis que os amparam, principalmente as referentes a acesso às suas terras. Vamos avançar. Os indígenas correm perigo, por quê? Porque eles não veem seus direitos sendo, vamos dizer, efetivos e sendo fiscalizados. Pelo contrário, eles percebem que, diante de todo o desenvolvimento que acontece, eles estão cada vez mais sendo deixados à margem, fora do processo de desenvolvimento e sendo negligenciados seus direitos. O Brasil, ele lidera o genocídio de indígena. Que tristeza, né? Na América Latina. Grande parte deles é vítima da ação de latifundiários, mineradores e usinas, que querem tomar suas terras de forma ilegal e criminosa. Nesse sentido, é necessário que o governo faça a demarcação das terras indígenas e fiscalize para que o direito desses povos sejam respeitados. E aqui vamos para a nossa atividade, tá certo? E aproveitando logo para fazer a correção, certo? Primeira questão, complete a seguir, marcando o X na alternativa correta. O fim da Guerra Fria foi marcado por, letra B, pela queda do Muro de Berlim, pela reunificação da Alemanha e pela dissolução da União Soviética.
2. Leia o texto abaixo, em seguida responda as questões. Segundo o texto, de que maneira a globalização interfere na atuação do Estado Nacional? Segundo o texto, a globalização interfere na atuação do Estado Nacional porque suas dimensões ultrapassam as fronteiras territoriais desses estados e, portanto, seu poder de ação. Letra B. Na visão do autor, quais consequências podem surgir por causa das interferências da globalização? Segundo o autor, entre as consequências da globalização estão o estabelecimento de novos círculos sociais, redes de comunicação, relação de mercado e formas de convivência. Explique o significado da afirmação abaixo. A globalização é um processo contraditório. Então, vamos lá. A globalização tem aspectos tanto positivo como negativo e, portanto, seu significado é contraditório. Por um lado, a globalização contribui para disseminar a liberdade de expressão, a democracia e a tolerância e a troca de experiência entre os povos. Por outro lado, ela também é excludente ao reforçar as divisões entre países ricos e países pobres. Assim, nações com maior influência e desenvolvimento econômico e tecnológico lucram mais do que as que são menos desenvolvidas e mais pobres. E aqui se encerra a nossa aula, tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês possam realizar uma segunda leitura, sempre marcando, elencando as palavras-chave, aquelas que te dão maior compreensão do conteúdo, resolvendo as atividades e, se possível, se porventura surgir as dúvidas, vai lá no privado que a gente tenta ao máximo sanar essas dúvidas, tá certo? Meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Beijos e até a próxima!